Bom, vamos lá. Que tal a gente entender uma rotina bem simples, mas super eficaz para usar no dia do pagamento? A ideia toda gira em torno de algo bem divertido: macacos e bananas. Então vamos direto ao ponto. Aquele momento, sabe? O dinheiro cai na conta e o cérebro já acende. É quase instantâneo pensar em gastar. Uma pizza, um celular novo, essas ideias aparecem num piscar de olhos. E aí, aquelas bananas que poderiam virar sementes para o futuro simplesmente desaparecem. E é aqui que a escolha fica muito clara. Sem uma rotina, as bananas somem, é fato. Agora, com uma rotina, elas podem aos poucos se transformar numa verdadeira floresta de produtividade. Essa é a diferença, né? Entre a satisfação que dura um minuto e a construção de um futuro sólido. O primeiro passo dessa rotina é, sem dúvida, o mais importante. E olha, talvez seja o mais estranho de todos. Sabe por quê? Porque ele começa com uma ação muito, mas muito simples: não fazer absolutamente nada. A primeira regra de ouro, a mais sagrada de todas. O pagamento caiu? Pare tudo por 5 minutos. Só isso. Nada de abrir aplicativo de banco, nada de encher carrinho em sites de compras, nem pensar em planejar gastos. Parece pouco, né? Mas acredite, esses 5 minutinhos podem salvar meses de trabalho duro. É que essa pausa cria aquele espaço mental que a gente precisa para olhar para o número na conta de outro jeito. Não como um prêmio ou uma felicidade instantânea, mas sim como o que ele realmente é: uma ferramenta. Uma ferramenta que representa escolhas futuras, segurança e, claro, a chance de se multiplicar. Depois dessa pausa estratégica, o próximo passo é separar as chamadas bananas de sobrevivência. Estamos falando dos custos essenciais, o básico para viver e trabalhar. O ideal é que isso não passe de uns 60% do total, porque se passar muito disso, o peso fica grande demais e impede a escalada da árvore financeira. Tá, mas aí vem a dúvida. Como é que se diferencia um custo de sobrevivência de verdade de um simples desejo? Para isso, existe um teste bem simples e eficaz. O teste é o seguinte, bem direto. Se dá para parar de pagar por algo sem correr o risco de perder a casa ou o emprego, então a resposta é não. Não é um gasto de sobrevivência. Essa regrinha simples evita que a gente se engane e ajuda a manter a base financeira bem firme. Ok, com os custos de sobrevivência cobertos, chegou a hora de construir uma proteção. Vamos ver agora como transformar essa base numa verdadeira fortaleza de segurança financeira. Mas, antes mesmo de começar a construir o escudo, tem algo fundamental: proteger a reputação financeira. Ter um nome limpo é um ativo muito poderoso, sabe? Ele abre portas para crédito mais barato no futuro. E crédito barato, bom, crédito barato compra tempo. A meta aqui para o escudo de emergência é juntar o equivalente a 3 a 6 meses de bananas de sobrevivência. E isso tem que ficar guardado num lugar de fácil acesso. Pensa num cenário em que o trabalho acaba de repente ou o carro quebra feio. É esse escudo que vai evitar decisões tomadas no desespero. E é super importante entender uma coisa sobre o escudo. O propósito dele é proteção. E só. Ele não está ali para crescer, para render. Ele está ali para comprar paz de espírito. E essa tranquilidade permite tomar decisões muito mais inteligentes em momentos de estresse. E claro, decisões inteligentes geram mais bananas lá na frente. Muito bem. Com a base segura e protegida, o foco agora muda. A gente sai da defesa e vai para o ataque. A missão? Fazer as bananas crescerem. E isso significa uma coisa: separar uma parte fixa para investir. É o que a gente chama de pagar o macaco do futuro. Ele existe e pode ter certeza que ele vai agradecer muito pelas escolhas feitas hoje. Não importa se vai começar com pouco. O hábito é que constrói a montanha de bananas. Outro lado do ataque é lidar com as ameaças, claro. E nesse jogo, as dívidas com juros altos são de longe as mais perigosas. Elas são como uma cobra silenciosa. Não mordem hoje, mas pode ter certeza que mordem depois, drenando os recursos sem que se perceba. Olha que contraste interessante. Enquanto a dívida drena os recursos em silêncio, o investimento constrói em silêncio. O tempo, que é um inimigo terrível na dívida, se torna o maior aliado no investimento. Uma boa tática é focar energia em uma dívida de cada vez. Cada vitória libera mais bananas. E essas bananas, que antes iam embora com juros, agora podem ser usadas para acelerar o progresso, seja fortalecendo o escudo ou aumentando os investimentos. Agora, vamos falar do segredo. O que realmente separa quem cresce de forma consistente daquelas pessoas que estão sempre recomeçando do zero.
Organizar as finanças em contas separadas é um divisor de águas. Por quê? Porque uma conta só para tudo cria confusão, mistura os objetivos e é um convite ao erro. A separação evita a autossabotagem e ainda permite ter um dinheiro para o lazer sem sentir culpa nenhuma, porque o limite está ali, bem claro. E o melhor é que esse sistema funciona porque ele não depende da força de vontade, que a gente sabe que falha. Ele ignora o humor, o cansaço, as tentações e simplesmente executa o plano perfeitamente todas as vezes. No fim das contas, o sistema vence a emoção. Ter um sistema automatizado é algo muito poderoso, mas ele não foi feito para ser estático, engessado. Ele precisa evoluir junto com as mudanças da vida. É por isso que a revisão das 3 luas é essencial. A cada 3 meses, mais ou menos, é preciso sentar, olhar os números, revisar as porcentagens e realinhar os objetivos. Sem isso, a automação acaba executando um plano antigo para uma realidade que já mudou, o que desperdiça bananas e trava o crescimento. No final, essa rotina não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre o poder, que é inegável, do progresso real e consistente. A repetição da rotina é muito mais forte do que simplesmente sonhar. É a consistência que constrói a riqueza em silêncio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Os hábitos financeiros do dia a dia, por menores que possam parecer, estão ativamente construindo um futuro. A grande questão é: que futuro a rotina de hoje está construindo?